mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um programa podcast Fala Chefe. E no programa de hoje nós vamos falar sobre engenharia diagnóstica. Vamos conversar com uma doutora especialista nessa área aqui de Jundiaí, a doutora Sara Regina. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você aqui para poder falar de uma profissão tão incrível como é a engenharia. Agradeço você, Marcelo, pelo convite. A honra é toda minha e espero que a gente possa trazer um pouquinho de conhecimento para o pessoal e explicar um pouquinho sobre a diagnóstica. E conhecimento não vai faltar, porque eu estou vendo aqui em cima da nossa mesa, tem material pra caramba para a gente apresentar. Mas antes disso, eu quero saber como tudo começou na sua vida. Como que a engenharia entrou na sua vida? Como foi o start? Eu me formei na engenharia civil, né, e iniciei pela regularização de imóveis. Depois parti para vistorias de recebimento de chave. Depois foi para reformas de apartamento, construção de alto padrão. Depois fui para construção em EPS, né, as famosas casas de isopor, né, e atuei nessa área por um tempo. E depois eu me apaixonei pela engenharia diagnóstica. Aí lá eu me especializei, fiz vários cursos. Sou pós-graduada em segurança do trabalho e meio ambiente e adorei a parte da patologia e nela eu fiquei. Boa. E deixa eu te perguntar assim, mais especificamente, o que é engenharia diagnóstica? A engenharia diagnóstica, eu costumo brincar falando que nós somos os doutores das construções, né? Então a construção ela não fala, ela grita, né? Então as pessoas não entendem certo comportamento que a construção apresenta e isso pode causar problemas mais sérios, né? Então a gente está ali para diagnosticar, interpretar o que aquela construção, aquela edificação quer dizer e com os equipamentos que nos auxilia bastante no dia a dia a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso. Como você entrou, né, ou quando, como, enfim, você entrou na engenharia diagnóstica? Olha, Marcelo, eu atuava no canteiro de obras e eu via algumas coisas assim que eu ficava me perguntando por que isso aconteceu, né? Sendo que, às vezes, o mesmo projeto era feito da mesma forma, assim, dentro do que a gente imaginava, era para ter sido feito da mesma forma, e por que depois de um tempo um dava um problema, aparecia um problema, e o outro não aparecia, e aquilo foi me trazendo perguntas, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar, de ir a fundo e descobrir. E aí essa dúvida ficava me atormentando até que eu descobri a engenharia diagnóstica. Ela entrou na minha vida e eu falei assim, preciso aprender um pouco mais e mais a fundo e entender como que isso funciona. E foi aí que eu entendi que, às vezes, a forma da execução, que foi executado aquela construção, aquela edificação, um construiu de uma forma, um elaborou de uma forma, o outro elaborou de uma outra forma. Por exemplo, a viga, de ela ser engastada, de ela ser, né, sobreposta, o tipo de amarração, enfim, vários outros fatores. E aí cada estrutura tem o seu comportamento. Então foi aí que eu comecei a entender de que a forma da execução, se ela não for executada de maneira correta, como está no projeto, ela apresenta patologias lá na frente. Então hoje eu olho para uma patologia, eu já sei como que ela iniciou lá atrás. Sim. Então eu já sei o que pode ter causado aquele tipo de patologia. Então eu acho que foi isso que eu me apaixonei, na verdade, pela engenharia diagnóstica, né? Foi essa investigação. E que tipo de problema, vamos dizer assim, chega até você no dia a dia? Olha, Marcelo, o que tem uma demanda muito grande de procura é a parte da umidade, né? Então, principalmente nessa época de chuva, assim, que chove bastante, as pessoas, nessa época que as pessoas
consegue ter mais visão da umidade, né? A demanda aumenta, vamos dizer assim, na época de chuva, né? Então, é um telhado, ou é uma fissura, ou é uma impermeabilização que já deu o tempo ali dela. Então, a maior parte é a parte de umidade. Mas a gente enfrenta aí trincas, problemas estruturais, vários outros tipos de patologias na construção. Interessante. E assim, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pergunta para ti. Nessa área a gente sabe que é importante, mas ela é importante principalmente para quem compra, para quem reforma ou, sei lá, para quem administra um imóvel, por exemplo. Então, ela é importante, na verdade, para proprietários, para investidores, para todos aqueles que têm um imóvel e queiram zelar pelo bem-estar desse imóvel, né? Porque a patologia da construção, ela não é só uma parte, vamos dizer assim, estética, como as pessoas falavam, tratar uma trinca, uma fissura por questão estética. Não, ela é um problema estrutural. Então, se a gente não trata uma fissura, ela se torna, né, uma trinca e assim vai aumentando, uma rachadura, e ali às vezes o imóvel pode até entrar em colapso, né? Então... E assim, eu te fiz essa pergunta porque há um tempo atrás eu sou de São Paulo, morei no litoral e eu vim aqui para Jundiaí. E eu fui morar ali no bairro da Colônia e quando eu fui alugar a casa, assim, tava linda, gabaritada, pintada, uma maravilha. Deu aproximadamente uns 6 meses, né? Começou a dar uma estufada no piso da garagem e aproximadamente 90 centímetros, 1 metro de toda a casa, começou uma infiltração absurda e a gente teve que sair, né? Então a gente costuma dizer o quê? Que um olhar técnico, ele muda tudo. Com certeza. Né? Então o que eu perguntaria para ti assim, na sua experiência, o que uma pessoa leiga, normalmente falando, né, ela não consegue enxergar num imóvel, por exemplo? Então, tem muita coisa que a olho assim de uma pessoa leiga ela consegue identificar. Só que às vezes ela não tem a noção das normas. Então tem muita coisa que tem na norma, por exemplo, aquele acabamento de impermeabilização dentro do ralo. Uma pessoa leiga ela não sabe como que faz esse método, não sabe se está bem impermeabilizado. O parapeito, quando tem a altura que é recomendado pela norma, então ela não sabe se aquela altura é o ideal, se aquele imóvel está dentro da norma. E tudo isso a gente chama de vícios ocultos, né? Quando é um problema, não que ele não seja aparente, a gente chama de vício oculto, aquilo que mesmo que você vê, você não sabe identificar, né? Muitas vezes pode ser que ele seja oculto por não dar para ver mesmo e só através de aparelhos. Mas, geralmente, se você não sabe identificar, ele se torna um vício oculto. Então, uma pessoa que não tem um olhar técnico, ela não sabe identificar nenhum tipo de vício oculto. A gente pode, de repente, afirmar que são sinais silenciosos, né, que passam despercebidos. Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, Isso é importante para a gente perceber. E assim, no teu dia a dia, qual é o seu o nicho, né, os seus clientes? Eles te procuram mais para que especialidade? Então, hoje a SR Engenharia, que é a minha empresa, né, nós atuamos com regularização de imóveis, atuamos com patologias da construção, vistorias de recebimento de imóveis novos, e a grande demanda que a gente tem é mais nessa vistoria de recebimento de imóveis novos, onde a gente é contratado para entrar, ver se aquele imóvel que a pessoa recebeu está realmente de acordo, se não tem nenhum tipo de vício oculto ou algum outro problema, e que ela possa estar usufruindo do imóvel com qualidade, né? Então, esse é um dos serviços. E também tem assistência técnica condominial para síndico, né? Onde a gente auxilia os síndicos nessa parte da construção, né? Nessa parte da engenharia.
engenharia. Então, às vezes, alguém vai fazer uma reforma, apresenta o projeto para o síndico, ele é leigo no assunto, né, síndico, né, não tem obrigação nenhuma de saber, né, ler projeto, ou, enfim, a parte técnica, e a gente, né, os profissionais da área da engenharia, entra para auxiliar o síndico nessa forma, né, então a gente presta assistência técnica condominial para ele em todas as etapas de obra. E é fácil lidar com o síndico? Não precisa responder pela risada. Depende, né? Eu falo assim, a gente se coloca no lugar do outro, né? E a pressão que síndico tem no dia a dia é enorme, né? Não só pela pressão de gestão, né, dele no condomínio. Tudo que acontece é culpa do síndico, às vezes ele nem está sabendo do problema, e verdade, a culpa é do síndico, entendeu? Se ele fez, ele é culpado, se ele deixou de fazer, ele é culpado também. Só que a gente pode amenizar, né? Auxiliar ele para que ele não carregue tanta pressão nas costas dele. Pelo menos essa parte que diz respeito à engenharia, aonde ele responde judicialmente por alguma coisa que aconteça, sim, então a gente pode auxiliá-lo nessa parte. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você consegue se lembrar de, sei lá, algum caso que a prevenção ela teria evitado algum prejuízo muito grande? Sim, sim. O que eu tenho mais conhecimento, assim, que pode trazer um prejuízo, se não for tratado desde o início, por exemplo, no caso da umidade, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela umidade que tem a parede, depois tem um barranco, alguma coisa atrás, aquela umidade passa e ela começa a enfraquecer. Assim como qualquer outro tipo de umidade, né? Que ela vai enfraquecendo o concreto. E aí começa a surgir uma pequena trinca, uma fissura. Só que, mesmo que aquela trinca ou aquela fissura, ela não abra, né? Vamos dizer assim, com o tempo, esse concreto ele já está condenado. Então, ele já vai perdendo a resistência dele. Então, muitas vezes, a pessoa olha a umidade e fala, é só uma estética, é só uma mancha, e realmente não é, porque a gente pode ver em lajes, principalmente de solo de prédio, né? Aonde às vezes a gente tem aquela umidade que a parte de cima é o piso, né? Daí chove ali, que fica aberto, e na parte de baixo a gente vê aqueles respingos e tal. Então, se a gente olha para aquela laje, você vê que ela já está desplacando e o aço já está totalmente oxidado. Aquilo é extremamente perigoso. Então, quer dizer, é só uma umidade? Não é umidade. Eu já vi casos de pessoas, para tentar corrigir, porque pingava no carro, colocar uma calha por baixo para segurar a goteira. Mas resolveu o problema de não pingar no carro, mas não resolveu o problema da estrutura. E aí, isso com o tempo foi se alastrando, né? E foi ficando cada vez pior e chega a um ponto que aquilo vai romper. Então, isso é totalmente perigoso, né? E começa de uma simples umidade. Então, é coisa que não dá para negligenciar. Né? E é o que a gente acaba falando, né? A pessoa só começa a olhar para o próprio umbigo e não sabe que é uma estrutura inteira que está sobrecarregada ali, né? Teve um edifício que eu fui fazer um orçamento há um tempo atrás e a pessoa estava um pouco mais preocupada com o tipo de problema, só que a hora que eu entrei, eu até tentei conversar com o responsável e tal, explicar para ele, esse problema que você está me apontando, tá certo, ele é um problema e precisa ser corrigido, mas a olho nu técnico, dá para eu te orientar de que tem problema muito maior aqui, que tem uma urgência muito maior em ser resolvida do que esse problema que você me chamou para fazer um orçamento. Só que muitas vezes a pessoa ela não quer ouvir a sua orientação, ela quer que você resolva aquele problema que ela chamou, sabe? Então, isso é extremamente importante, porque às vezes você corrige uma coisa lá, mas tem uma coisa que está gritando aqui, sabe? Então, não adianta você fazer um curativo aqui enquanto está sangrando ali. Exatamente. Né? E assim, a gente comentou agora há pouco sobre o síndico, que ele acaba respondendo de uma forma jurídica, né? O seu trabalho, ele fica assim, somente na parte técnica, ou ele envolve algum tipo de orientação, tomada de decisão, segurança jurídica também pro cliente de vocês? Então, eu posso atuar na parte jurídica, tudo que diz respeito à parte técnica, né? Então, por exemplo, eu posso elaborar um laudo com algum problema que teve no condomínio, só que daí quem dá o processo jurídico seria o advogado. Então, o que diz competência na parte da engenharia, a gente consegue fazer elaboração de laudo, toda essa documentação, e tem validade jurídica pela RT, né?
E porque, assim, assinar um projeto, assinar um laudo é uma responsabilidade gigantesca. É, bastante. E a gente sabe que tem gente que quer o famoso jeitinho brasileiro, né? E isso acaba prejudicando uma série de situações, na verdade? Com certeza, com certeza. Eu acho que a responsabilidade ela tem que ser mantida sempre em primeiro lugar, né? E emendando, a gente está falando muito síndico aqui, né? Sim. Emendando esse gancho, quem mais se beneficia com o seu trabalho? O proprietário, o síndico ou os investidores, por exemplo? Eu acho que todos eles se beneficiam, mas o síndico, eu acho que ele seria o mais prejudicado se caso alguma coisa desse errado. Porque o proprietário, se ele não contratar meu serviço, por exemplo, e ele tiver um problema e se acontece alguma coisa pior, ele vai perder um imóvel, que no caso já é um imóvel dele, né? Queira Deus que não tenha ninguém lá dentro, enfim. Mas eu falo assim, em questão material, o síndico é o mais prejudicado, porque além de ele ter que responder por todos os condôminos, tem que responder pela a função dele, ele também tem que responder judicialmente pelo problema, né? Então, o síndico, sem dúvida, é o mais prejudicado. E assim, existe algum momento, não sei se a palavra seria exata, mas existe algum momento ideal para procurar esse tipo de avaliação na obra? Eu costumo dizer, Marcelo, que um problema ele nunca começa grande, né? Tudo na vida da gente, tudo começa pequenininho, dando aquele sinalzinho. Então, eu recomendo que se aparecer uma trinca, uma fissura na sua parede, você não sabe se ela é perigosa, se ela não é, se ela pode avançar, se é só um problema na parte do acabamento. Então, para evitar problema maior, entre em contato com algum especialista da área, sabe? Então, pede uma orientação para que isso não tenha problema, porque quanto mais tempo a pessoa deixa, mais caro depois fica para resolver o problema. Então, se for resolvido logo no início, com certeza é melhor. Isso é fundamental. E assim, eu te conheci num grupo de empresários aqui de Jundiaí, e a gente sempre traz profissionais com excelência para poder falar. Você acredita que o seu trabalho tem um grande diferencial no mercado? Eu acredito que sim, né? Até porque hoje são muito poucos engenheiros que atuam na área da engenharia diagnóstica, né? E é uma área onde ela tem muita importância, né? Desde a parte da execução, na verdade todo o processo é importante, mas a diagnóstica eu acho que ela atua com mais força assim dentro da engenharia. E isso eu acho interessante. Para quem é leigo, a gente tem alguns instrumentos aqui que são importantes. Mas a primeira pergunta: capacete branco é só para o engenheiro? E quais as outras cores que tem numa obra, por exemplo? Marcelo, capacete branco geralmente a gente identifica engenheiro e mestre de obras. Tá. Aí a gente tem algumas outras cores, tipo o verde, o preto, o amarelo e o azul. E aí cada um tem a sua função. Isso é super importante a gente entender o processo. Mas eu queria que você mostrasse um pouquinho de tudo que tem aqui. E parece que a gente vai ter um experimento de luzes. O pessoal aqui no bastidor estava falando. Daqui a pouco a gente vai apagar as luzes do estúdio aqui. Vai ficar legal aqui. Por onde a gente pode começar para fazer uma demonstração do seu trabalho, minha amiga? Vou começar pelo que é mais simples, né? São alguns materiais que às vezes a gente tem no dia a dia, tem em casa. Então tem alguns materiais que muita gente conhece, por exemplo, a trena, né? Que é um material para medição, uma coisa super simples. Tenho também a trena digital aqui. Deixa eu pegar aqui para você facilitar. Essa é a trena digital. Pega a normal ali, só para comparar. Essa é a normal, que a gente demoraria horas para fazer uma medição.
Não, e sem contar que ou ela enrosca ou ela vem na ponta do dedo, né? Corta o pedaço, exatamente. Né? É sempre assim. E essa aqui é a trena digital que eu uso muito, eu uso demais. Essa aqui é a minha companheira de todo lugar. Então, a gente mede uma distância laser aí de 40 metros. 40 metros? Até 40 metros eu consigo pegar com ela. Auxilia super bem. E é coisa assim, super rápida, né? Eu sozinha consigo fazer. Que coisa legal. que com a trena eu já não conseguiria sempre fazer. Segura pra mim, tá torto, sempre né? Tem que essa é a laser. Pra segurar. E essa aqui é não em barriga, né? Então. Verdade, é verdade. A medição é mais precisa. Então, faz assim, o que a gente já usou, vamos colocar desse lado. Perfeito. Pra gente não se perder. Então, nós temos a trena, tem a bolinha de gude que eu esqueci na mochila, se puder pegar depois. A bolinha de gude a gente usa mais para fazer teste de nível, né? Então, bolinha de gude? Bolinha de gude. Faz aqui, aqui. É ao vivo, é assim mesmo. Bolinha de gude. Que legal, eu quase abri para jogar. Lembrei da minha infância agora. Então a gente trabalha também com as bolinhas de gude, né? São bolinhas normais. Normais? Né? Bolinha de gude. E para que ela serve? Como é que funciona? A gente solta, por exemplo, em área externa, na varanda, no box, onde tem nível. ralo. Isso. E aí a bolinha tem que fazer o quê? Ir toda na direção do ralo. Então, se ela tem um imã, algumas delas, que ela vai sempre do lado oposto do ralo, entendi. sabe? Brincadeiras à parte, mas assim, o correto seria ela ir pro ralo, né? Então aí ela fica parada no ralo, a gente sabe que tá niveladinho. E é uma forma, teoricamente, tão barata, tão simples e eficaz, né? Eficaz. Então a gente também usa bastante a bolinha de gude. A gente tem o paquímetro também, que ele é bem conhecido, né? Em área mais... Geralmente laboratório usa bastante, medição de peça, algumas coisas assim. Então, a gente usa ele na engenharia diagnóstica. Por exemplo, tem um pilar lá que a gente vai fazer descascar e ele está com o aço oxidado. A gente limpa o aço, tudo certinho. E depois vem com o paquímetro e mede a espessura do aço para ver quanto de perda que teve naquele aço, para ver se a gente vai precisar fazer uma reparação na estrutura com o aço novamente ou se dá só para limpar o que tem lá e utilizar o mesmo aço. Legal, interessante. Qual o próximo? A gente tem um martelinho de ABS, né? Esses martelinhos eles são muito úteis também em teste de percussão. A gente bate nos azulejos, bate no para ver piso, se está oco. Para ver se está oco. E acompanhando ele, nós temos esse outro equipamento aqui, que é para os lugares mais altos, né? Pessoas não é um ponto selfie, não, igual né? eu, não é. Ela tem a ponta já. Tô brincando. Então, pessoas que têm a minha estatura têm um pouco de dificuldade de alcançar lugares mais altos e ajuda bastante. Ajuda também no piso, para você não ficar baixado muito Legal. tempo e tal. Então, a gente faz o teste de percussão com esse equipamento, é muito útil também. Já ajudou bastante, já salvou bastante lugares. Nós temos também aqui um teste de umidade, né? Um aparelhinho de umidade para medir a umidade. Então, a gente usa ele na parede, né, no local onde a gente vai fazer o teste. Não é que ele fala para mim se está tendo vazamento ou não. Então, por exemplo, fazer um laudo de umidade, eu faço pontos específicos em alturas diferentes e venho com o aparelho fazendo a medição. Aí a gente tem um gráfico daquela área que foi medida e através desse resultado, junto com a câmera térmica e mais a experiência que a gente tem na área, a gente vai ver se ali existe um vazamento, se vem por capilaridade, se é um problema externo. Então, daí a gente vai saber resolver o problema, né? Da onde vem o problema. Então, ele é muito útil também, me ajuda bastante. E esse aí é o que? É encostando, não? Ele encosta. Seria, vamos supor que aqui fosse a parede, então eu viria até aqui, encostaria e ele me dá o resultado. Entendi. Entendeu? Aí ele já me aponta o resultado e a gente vai anotando para fazer o gráfico depois. Hoje a tecnologia ajuda demais na engenharia, né? Demais. Ajuda. Eu falo que a gente não seria nada sem a tecnologia que tem hoje, né? Enquanto vai ligando. Esse daí eu fiquei curioso. Enquanto ele vai ligando, que ele demora um pouquinho. Sem problema. Eu vou te apresentar. Esse aqui todo mundo conhece, né? Que é o multímetro, o tradicional multímetro. A gente usa também para ver se está passando corrente certa, se não está tendo
fuga de energia, curtos, alguma coisa, né, da área, um equipamento que todo mundo conhece, né? Para os mais leigos, ia dizer que é aquela maquininha de passar o cartão, né? Parece um pouco, realmente. Não, mas... Esse daqui é mais para a gente só ver se está tendo corrente na tomada, né? E a voltagem, se é 110 ou 220, para fazer a medição, uma caneta de voltagem normal. E agora esse daqui é o esperado brinquedo, né? Que todo mundo já ouviu falar. Tá pegando ali na... assim tá pegando, dá para mudar de cor ali. Isso, dá para ver ali? Dá. Então, esse daqui é uma câmera térmica, né? O que a câmera térmica, na verdade... Deixa eu mudar aqui, dá pra ver lá. Deixa eu fazer assim, deixa eu segurar aqui, isso. A gente põe na... Ver se dá pra ver ali. Isso, perfeito. Ela mede a temperatura, né? Então, a gente usa muito ela junto com o detector de umidade para fazer... Não é que ela me mostra onde tem vazamento, ela não me mostra, ela me mostra a diferença de temperatura. Então, como a gente sabe, por exemplo, na alvenaria, vamos supor que está com uma temperatura lá de 40 graus e ela me mostra um ponto com 27, 15 graus e aí muda a cor, né? Então, ela apresenta cores diferentes em pontos diferentes de temperatura. Então, aonde ela me apresentou aquela temperatura diferente, né, que está mais baixa, eu sei que ali pode ser um ponto onde está tendo algum tipo de umidade. Aí eu auxilio com o detector de umidade para a gente fazer o teste e assim a gente descobrir se há algum cano que pode estar furado, né, alguma coisa assim. E ela é muito útil também porque se a gente coloca, por exemplo, tem uma parede aqui que tem a tubulação de água, a gente, dependendo da parede, dependendo do local, ela pega, que não dá para o pessoal ver, mas você está vendo como ela mostra todos os equipamentos. Sim, verdade. Ela mostra todos os equipamentos. Parece aquelas... Onde tem energia, ela muda de cor, por questão da temperatura do... Parece aquelas câmeras de norte-americanas para identificar se tem gente na mata, se na época de guerra, verdade, né? É verdade. Dá para ver toda a aparelhagem. Nossa, impressionante. E essa daqui também, só que essa daqui é uma câmera mais atualizada, né? É da FLIR também e é uma câmera... Dá para ver ali, pessoal? Vira um pouquinho mais aqui, deixa eu ver aqui. Ela também mede a temperatura, é uma câmera lateral, muito né? boa também. E é o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Só que é mais... Só que ela é mais... ela tem mais tecnologicamente mais evoluída. Isso, Ela é uma câmera mais nova, né? Então, são esses aparelhos que a gente fala que faz toda a diferença, né? E deixa eu perguntar aqui. Tem várias cores aqui que, teoricamente, né, diz assim, o azul é mais frio, o verde é mais frio, o amarelo é mais... tá mais quente, né? Na configuração que ela tá agora, sim. Aí, mas é configuração que o usuário faz. Isso, a gente coloca a cor que a gente... acha mais fácil na leitura, né, pra gente. Então, essa daí ela tá programada o vermelho legal. Ser mais quente e o azul ser mais fria. Então, tanto no visual, já ajuda bastante. A gente nem precisa ficar focada no número que ela apresenta, né? Então, só pela cor a gente já consegue identificar também. É uma câmera muito boa que auxilia bastante também a gente na diagnóstica. E por fim, a gente tem a scanner ali, né, de parede, de extratando equipamentos. Esse é um D200 da Bosch, é um equipamento muito bom. E o que ele faz? Ele é um scanner de parede. Então, vamos supor que aqui é a parede. Também posso escanear o chão. Sim. Né? Então, a gente coloca ele, liga o aparelho. Puxa mais para cá, aqui, ó, mais para você. Isso, aqui, isso. Então, a gente liga o aparelho, coloca o aparelho, né? E vem passando o aparelho assim. Supomos que aqui tem uma tubulação, ou uma barra de aço, ou uma tubulação, ou uma fiação que passa por aqui, e eu vou precisar fazer um furo. Então, eu uso esse aparelho aqui, né? E ele vai detectar exatamente o lugar onde eu tenho aquele
ou o vergalhão, né? Sim. Ou qualquer coisa que passe ali que eu não posso tá furando naquele local. Ele apita e fica aqui a marcação aonde aqui... Exata onde tem que ser. Exata na onde está. Esse da Bosch, se eu não me engano, eu acho que ele aponta até 23 centímetros, 30 centímetros, não lembro direito a distância, mas é uma mas já espessura... ajuda muito. É uma espessura ótima, que dá para você detectar bastante coisa ali. E na diagnóstica, a gente usa muito ele para quê? Porque às vezes a gente vai fazer uma vistoria e o imóvel não tem projeto estrutural. Então, eu não sei aonde passa as vigas, aonde tem ferragem, a parte toda estrutural. E ele auxilia muito nisso. Então, eu não sei naquele pilar quantos aços foi usado naquele pilar, qual a espessura do aço que foi usado, entendeu? Então, a hora que a gente passa ele e aí ele apita, a gente sabe, ele mostra uma medição lá e ele dá um número. Muitas vezes é bem próximo da realidade mesmo, sabe? É uma coisa incrível. Ele é muito bom, é um equipamento excelente que auxilia bastante na diagnóstica. Que legal, deixa eu pôr num cantinho aqui. Bom. E assim, agora eu acho que chegou a hora da gente mostrar como é que chama? A cereja do bolo. Cereja do bolo. Né? Daqui a pouco a gente vai apagar as luzes, mas explica um pouco antes o que a gente vai fazer aqui, minha amiga. Então, eu trouxe duas amostras aqui. Isso aqui é um traçador químico que a gente usa na engenharia diagnóstica no teste de estanqueidade, né? Então, às vezes, a gente precisa descobrir por onde que está saindo aquela água, né? Qual o caminho que ela está, da onde ela está vindo, qual caminho ela percorre. E a gente tem esse traçador químico. A gente coloca na água, né? Preenche para a camada suficiente para fazer o teste de estanqueidade, coloca o produto na água e deixa lá. A norma exige que fica pelo menos 72 horas no teste, e depois a gente vai vindo com a luz negra e aí a gente vai procurando por onde essa água passou, né? E aí a gente descobre os vazamentos que estão tendo, para a gente ter um diagnóstico mais preciso. Eu vou mostrar um de cada vez, depois eu mostro os dois juntos. Esse daqui ele é incolor, só que a reação dele na luz negra, ele já, não sei se a câmera pega, mas dá para ver que já mudou. Já mudou, já ficou, é um azul, né? É isso, ele já fica um reagente diferente. Que legal. E ele, sem a luz negra, ele se torna um líquido totalmente transparente. Olha que legal. Não vai danificar a edificação, nada, não vai ter problema nenhum, né? Então, olha só que interessante. Da luz negra a gente consegue identificar. Bom, muito bom. E esse daqui é um outro, esse daqui é um amarelo, né? Que na câmera acho que fica numa outra cor, mas ele é tipo um amarelo meio que neon, assim, né? E fora da luz... Deixa eu trocar a câmera aqui, vamos ver se consegue pegar. Deixa eu tirar o capacete daqui. Isso. Coloca, vamos ver. Esse aqui é um amarelo e com a luz ele fica um pouco mais forte. Ó. A gente vai fazer assim, a gente vai gravar daqui a pouco em off e a gente põe na edição. Perfeito. Mas a gente tá vendo que, ó, tirou, você vê que as cores... Ó lá, tem um efeito, tá vendo? Agora colocando, tem a transformação. Isso. E é assim que a gente identifica os vazamentos nos testes de estanqueidade. Incrível. Produção, tem alguma pergunta aí que seja importante para a gente passar para a doutora aqui? Sim, temos. Tem gente perguntando o que é vistoria de imóvel novo e o porquê contratar esse tipo de serviço se o imóvel é novo. Olha, que chique, hein? Boa pergunta essa, hein? Tem gente que acha que quando a gente compra um imóvel novo, só porque ele é novo, ele não tem nenhum tipo de problema, né? E é aí que a gente se engana, né? Ele pode ter muitos problemas, sim, como a gente constata em vários, né? Mais de 90% das vistorias que a gente faz, a grande maioria tem problema construtivo, sim.
O momento ideal de se contratar vistoria, você comprou seu imóvel, a construtora vai te entregar a chave, então você vai até lá para assinar a documentação e receber a chave. É nesse dia que o engenheiro acompanha o proprietário para estar fazendo toda a vistoria do recebimento de chave do imóvel. Respondido. Tem mais alguma pergunta aí, produção? Temos algumas perguntas. Uma delas é: o que você já encontrou dentro de uma vistoria de um imóvel novo? Boa pergunta. Olha, eu acho que o que eu mais fiquei chocada, assim, de ver, que eu achei que dentro da construção, talvez porque todas as execuções que eu fiz, eu exigia, uma das minhas exigências era a qualidade. Eu acho que o que eu fiquei um pouco mais assustada foi as esquadrias amassadas, sabe? Tipo, lógico que é visível, né? Mas, assim, eu nunca imaginava que eu ia encontrar isso dentro de um imóvel novo, né? Se fosse um imóvel usado, tudo bem. A gente tem lá as considerações. Mas já encontrei fissura, já encontrei o ralo estourado, a parte de baixo da tubulação. Isso é coisa que um proprietário muito provavelmente não veria, porque você vai abrir o ralo da construção que você comprou e olhar lá dentro, né? Então eu já vi coisas assim, já vi vidro trincado em janela, já vi a parte da janela, né, a própria esquadria mesmo, amassada para dentro. E só abrindo uma observação, sim, Marcelo, por exemplo, o proprietário, quando ele compra o imóvel, ele entra encantado, ele entra querendo saber onde ele vai colocar o sofá, onde ele vai querer colocar a geladeira, onde ele vai colocar isso, já aquilo. Fiz muito disso, não estou preocupado com nada. Então, e aí não é por ignorância, não é por não querer ver, é pelo próprio encantamento. Ele está tão satisfeito em receber o imóvel dele que ele não se dá conta de avaliar o que realmente é para ele avaliar naquele dia. E supomos que você comprou esse imóvel onde a esquadria estava amassada, a janela lá. Você assinou na hora, todo feliz, que recebeu, que está em perfeita condição. Na semana que vem, você entra e muda. Você acabou de instalar as coisas, você vai pôr a cortina e fala, mas essa janela está amassada. Aí você entra em contato com a construtora vai falar o quê? Mas você não assinou? Você não viu que estava amassado? É que nem contrato, as pessoas não leem e depois vão reclamar, né? Só que daí o detalhe maior, o que é? Como que você vai provar que na mudança não foi você que amassou a janela? Verdade. E aí imagina o tamanho do transtorno de você ter que trocar aquela esquadria, ter que, né, fora o desgaste de pedreiro mexendo lá, né, o prejuízo financeiro de você ter que trocar toda a esquadria e tal. Então, é isso que a gente ressalta, né? Porque muitas pessoas não sabem que o imóvel vem com problema. E vem, é normal, é humano que faz, então a gente erra, né? Então é normal encontrar erro. A grande diferença é que se você vai acompanhado com um especialista da área, ele identifica isso e a construtora repara sem custo nenhum para você. E aí, no prazo de 30 dias aí, que eles geralmente costumam entregar pronto, você não vai ter dor de cabeça nenhuma depois. Sensacional. Então a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você, antes de eu te agradecer, queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse um recado para quem de repente está querendo entrar na engenharia ou querendo se especializar nessa área, e eu queria que você deixasse os seus contatos, telefone, o Instagram, enfim. Primeiro queria agradecer, Marcelo, pela oportunidade, né? Agradeço pelo convite. E o recado que eu tenho para quem está pensando em entrar na área da engenharia ou já é um engenheiro e não sabe exatamente a área que gostaria de atuar, se por acaso gostar da engenharia diagnóstica, eu falo que entra de cabeça, porque eu atuei em outras áreas antes e a que eu mais me identifiquei foi a diagnóstica. Então, foi uma paixão à primeira vista e ali eu fiquei. Dedica muito estudo, muito tempo, de verdade, mas é uma coisa que eu gosto. E eu falo assim, não desistam, né? Não é porque é difícil que a gente tem que desistir, né? Perseverança. E seus contatos? A empresa é SR Engenharia Laudos e Projetos e o contato é 011 95812 8500. Instagram é @SR Engenharia Laudos e Projetos. Considerações finais? Eu gostaria de agradecer à Casa do Construtor, que eles cederam alguns equipamentos para a gente poder apresentar.
E eles são nosso parceiro também, está sempre auxiliando, ajudando a gente no que precisa. Então eu agradeço a eles pelo suporte, pelo apoio, pelo empréstimo. Perfeito, minha amiga. Minha gratidão pela sua participação aqui no programa. E eu vou encerrar de uma forma diferente. Eu sempre uso a minha frase final para você aí que está assistindo. E tem cara já de deixa, você mesmo. vê? Já deixa o seu like, comenta e lembre-se, coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Até o próximo programa, gente.